Olá, paz do Senhor Jesus. Quarta-feira. Eu costumo entrar na segunda-feira, né? Mas hoje, ao fazer o meu devocional, Deus falou comigo numa palavra e eu senti um desejo de compartilhar porque é algo bem sério, né? Algo que acontece nos dias de hoje e eu espero que essa palavra venha, assim como falou comigo, né? No meu coração. Eu espero também que essa palavra fale no coração de todos aqueles que, porventura, vierem a acessar esse vídeo, esse momento de devocional, esse momento de compartilhamento da palavra. Né? Num tempo onde tantas coisas nos preocupam, né? Onde tantas coisas nos tiram a atenção, né? Nos fazem sair do foco do Evangelho, da graça, diante de tantas teorias, diante de tantas filosofias, né, nós vamos ficando perdidos, desanimados, mas a palavra de Deus ela sempre vem trazer cura e restauração para nós. Então eu quero compartilhar algo que Deus já vem falando comigo há algum tempo, mas eu acredito que essa palavra ela vai nos direcionar, né, e nos posicionar em Cristo para que Ele venha fazer, para que Ele, na verdade, Ele venha cumprir toda a promessa que é para todos, né? Que é para toda a geração. Né? Deus não morreu por alguns, Ele morreu por todos. Então nós temos que compartilhar dessa palavra para que vidas sejam alcançadas. Amém? Então a minha oração no dia de hoje é que Deus venha nos dar sabedoria, que Ele venha abrir o nosso entendimento, que Ele venha nos santificar cada vez mais, que a palavra da verdade venha entrar nos nossos corações e que ela venha fazer uma transformação de mente, uma transformação no nosso caráter. E o texto que eu quero compartilhar é Ezequiel 23. Eu confesso que é uma palavra assim bem impactante, é um texto que Deus ali ele conversa com Ezequiel, o profeta, e ele revela para Ezequiel aquilo que ele, o próprio Deus, está vendo, está sentindo. Então ali é um diálogo bem complicado a respeito do próprio povo de Deus. E Ezequiel, ele ouve aquilo. Eu não sei qual era o sentimento de Ezequiel quando ele estava ouvindo, mas o meu sentimento, ao mesmo tempo que foi de indignação, também foi de tristeza, por ver que desde aquela época, né, o povo tem se comportado dessa mesma forma. As pessoas têm se comportado desta mesma maneira. E nós precisamos nos atentar para as verdades bíblicas para que nós venhamos a estabelecer o reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: Filho do homem, ouve, duas mulheres, filhas de uma mãe, estas prostituíram-se no Egito. E Deus ele começa esse texto assim, falando dessas duas mulheres, filhas de uma mesma mãe, e que as duas se prostituíram. Então, quando nós paramos para pensar na quantidade de instituição que temos hoje, né, de religiões, fato é que quando Deus olha, de alguma maneira, nós estamos contaminados pelo mundo, nós estamos prostituídos. Antes de Jesus, todos nós já estávamos condenados nos nossos pecados e delitos. E aqui Deus diz assim, olha, essas duas filhas dessa mesma mãe é Samaria e Jerusalém. Então Deus ele está advertindo acerca do próprio povo. E eu me lembrei das filhas de Ló, né? Quando a mais velha corrompe a mais nova, elas embebedam, embriagam o seu pai Ló, e delas nascem duas nações inimigas do povo de Deus, que são os moabitas e os amonitas, os filhos de Amon e os filhos de Moabe. E aqui diz que, mesmo diante dessa prostituição, o fato é que essas duas filhas dessa mesma mãe, porque de alguma forma a igreja institucional ela tem gerado, mas em que condições? Né? Então, assim, ser fértil e gerar muitos filhos não significa espiritualidade, não significa uma vida com Deus. A exemplo de Penina.
que gerava muitos filhos, mas necessariamente não tinha uma vida com Deus, porque atormentava Ana. E Ana era estéril, porque o próprio Deus decidiu que ela fosse assim. Mas ele revelou a glória dele através da vida de Ana, quando ela entende, e ela ora, e ela persiste, e ela busca Deus, e ali ela sai abençoada, depois de um dia de muito choro, de muita angústia, de muito sofrimento. Né? E hoje em dia eu vejo a igreja de Cristo sofrendo para dar luz, sofrendo para gerar. Né? Porque, infelizmente, a religiosidade ela tem tomado conta, né, do meio do povo cristão. E isso tem tirado a nossa base, que é a palavra. Porque não se ensina mais a palavra. Se fala muito a respeito de Bíblia, mas não se ensina a palavra. Então eu vejo que, assim como nessa época, quando Deus chama para falar com Ezequiel, hoje em dia não é diferente. Nessa época existia Samaria, e conforme está aqui na palavra, Jerusalém. Hoje em dia nós temos várias. Né, várias. Só que elas se prostituíram desde o Egito. Quando elas gostaram, né, quando o povo de Deus gostou daquela situação, e a gente sabe toda a trajetória que Moisés teve que enfrentar para Deus livrar o povo daquele cativeiro do Egito. E o povo sentia saudade daquele lugar, né, onde eles foram escravos. Porque às vezes a sensação, né, lá na escravidão porque de repente alguma coisa está dando certo, porque nós estamos sendo bem servidos pelas trevas, nós temos a impressão que é bom, mas não é. Boa é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. E aqui diz que elas se prostituíram porque elas viram seus vizinhos, os assírios. Então, o povo de Deus hoje olha para as pessoas do mundo, para quem está ao redor, e tende a copiar essas pessoas, a imitar. Só que a igreja não é qualquer coisa. Nós, os cristãos, nós não somos qualquer pessoa. Nós temos que assumir a identidade de Cristo, o caráter de Cristo em nós. Né? Só que aqui diz que, por causa da aparência, da força, né, por conta do status, por conta da fama daqueles assírios, o povo de Deus começou a se prostituir. Começou a se misturar. Começou a se contaminar. Começou a se parecer com as nações vizinhas, no seu estilo de culto, de adoração, de posicionamento, de estilo de vida. E hoje acontece isso. Só que a igreja de Cristo é uma igreja santa, é uma igreja diferente, de um povo diferente, que não se mistura, que não se contamina, que não segue o exemplo do mundo, mas que observa as Escrituras e vive por elas, ainda que tenha que renunciar tudo. E Deus aqui ele vai falando com Ezequiel, com o profeta. E Deus está falando para essa geração desse tempo. Ele está de olhos abertos, enxergando tudo, ele está de boca aberta, falando tudo, só que nós estamos de ouvidos fechados. Nós não queremos compromisso com Deus, porque ter compromisso com Cristo é abrir mão de si mesmo, é abrir mão da própria vida, pegar a sua cruz e dia a dia andar após Jesus. E quem quer abrir mão das suas próprias coisas? Quem tem coragem hoje para renunciar a tudo? Tudo, trabalho, família, pai, mãe, marido, o que for necessário. Quem tem coragem de renunciar tudo por amor a Cristo? E quando eu falo renunciar a essas coisas, não é sair pedindo divórcio, abandonando pai e mãe, não é isso. É no sentido de se posicionar e colocar Cristo acima de todas essas coisas. Porque Jesus ele disse assim, aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, a sua família, não é digno de mim. Se amar mais essas pessoas do que a mim mesmo, não é digno de mim. Então, o que nós não podemos é olhar para o mundo e achar que está tudo bem. E achar que não tem problema. Imitar as pessoas e trazer essa modernidade diabólica para dentro da igreja. Por exemplo, eu sou contra celular dentro da igreja. Eu, Veridiana, não levo.
Eu não carrego o celular para a igreja há anos, mesmo eu tendo uma Bíblia no celular. Eu gosto da minha Bíblia. Eu gosto de levar a minha Bíblia. E eu gosto de acompanhar a leitura na minha Bíblia. Eu não gosto nem do versículo no telão. Por quê? Porque a pessoa acaba não utilizando a espada. Então, quando você fala livro de Joel, a pessoa não sabe se é Novo Testamento, se é Antigo. Você fala Abacuque, a pessoa nem sabe se está na Bíblia. Então, assim, não é que eu tenho uma postura radical, mas se Deus conservou as Escrituras, nós temos que usar as Escrituras. Eu acho tão bonito quando o pregador, ele pega a sua Bíblia e ele começa a ler o texto e ele vai ali se deixando ser levado e guiado pelo Santo Espírito. Eu acho isso tão bonito. E eu acho tão bonito quando eu olho para a igreja, algumas, porque hoje em dia, enfim, e eu vejo todo mundo com a Bíblia aberta, folheando a Bíblia, sabe? E o pregador ali falando, porque em Lucas, porque em Daniel, e a pessoa ali caçando o texto, sabe? Nós temos que forçar, no sentido de fazer com que as pessoas voltem à prática da leitura da Bíblia, a começar pelos cultos. Então, assim, o exemplo vem de quem está no altar. Eu não sou contra a tecnologia, mas isso tem nos dispersado. Porque o camarada começa a ler a Bíblia no celular, de repente entra uma mensagem, um e-mail, distraiu. E como que a gente presta culto para Deus com tantas distrações? Então, assim, eu particularmente, para mim, eu não gosto. Eu, quando saio de casa para ir a algum lugar, prestar meu culto, eu deixo o celular em casa. Eu só levo um documento, um cartão, um dinheiro, alguma coisa assim, né? Mas eu não gosto. Eu, particularmente, eu não gosto. E eu também não sou muito a favor de versículos no telão. A letra de um hino, eu acho que até é bacana, porque às vezes a gente não conhece mesmo aquela música, aquela canção. Então é bacana pra gente acompanhar. Mas a Bíblia, eu acho que nós temos que nos sujeitarmos. Acho que nós temos que nos sujeitar um pouco mais nesse sentido. De ter contato com a palavra. Porque quando nós temos contato com a palavra, nós nos relacionamos com o Deus da palavra. Então, é assim, o meu posicionamento, né? Cada um faz o que quer, né? Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado. Eu tô dizendo, por mim, eu acho que nós deveríamos adotar, sim, a prática de leitura bíblica no culto, sem telão, porque mesmo que o coleguinha do lado, o irmãozinho do lado esteja sem Bíblia, a gente compartilha da palavra, não tem problema. Se ele não tiver uma Bíblia, a gente compra uma Bíblia para ele. Também não tem problema. Hoje tem Bíblia de 40, 50, 30 reais. Então, assim, nós temos que incentivar a prática da leitura, né? E não modernizar. Mas, enfim. Porque aqui diz que eles olhavam para o que estava acontecendo lá, nas nações vizinhas, e eles admiravam os assírios. Esse povo de Samaria e o povo de Jerusalém admiravam essa nação dos assírios. E diz assim, o versículo 7. Assim cometeu ela, se referindo a Samaria, as suas devassidões com eles, se referindo aos assírios, que eram todos a flor dos filhos da Síria, ou seja, não eram qualquer pessoas, eram pessoas realmente admiráveis. E às vezes a gente está admirando mais as pessoas do mundo do que os cristãos. Porque parece que a gente pegou aversão pelas pessoas que falam a palavra de Deus. Principalmente quando fica no texto bíblico. Porque é cansativo, porque é chato, porque a Bíblia ficou uma coisa chata. Só que a Bíblia é a palavra do próprio Deus. Então Deus é chato, se nós pensarmos assim. E aqui diz assim, né? Que elas se enamoraram
com todos eles, e eles eram a flor dos filhos da Síria. E com todos aqueles de quem se enamoravam, com todos os seus ídolos se contaminou. Porque quando você começa a andar com certos tipos de pessoa, é naturalmente que você começa a se contaminar com tudo aquilo que a pessoa carrega. E você vai se afastando de Deus, você vai se apostatando da sua fé. Porque a própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Então, se o próprio Cristo falou, a gente tem que prestar atenção. E de fato é. E de fato é. Só que aqui diz assim: as suas impudicícias, que são imoralidades, a ausência do caráter de Cristo, né, essa palavra, impudicícias, que trouxe do Egito, ou seja, saiu do Egito, mas o Egito não saiu da igreja. Saiu da escravidão, mas o Egito ficou dentro. Esse que é o perigo. E não as deixou, porque aqui, olha, que trouxe dos Egito, não as deixou. Por quê? Porque aquela imoralidade do Egito, aqueles costumes, aquelas práticas do mundo, aquele vocabulário, o tipo de coisa que se consome, que está tudo relacionado ao mundo, não sai. A pessoa diz que saiu do mundo, mas quando a gente olha, a gente vê resquícios do mundo na pessoa. E esse é o problema, a gente achar que não tem nada a ver. Ah, então é só um filme, é só um vídeo pornográfico, é só uma traição, é só um beijinho na boca, é só uma transa, é só um cigarrinho de maconha. Ah, é só um negocinho de cocaína. Ah, mas é só dessa vez, é só uma mentirinha. Ah, mas essa mentira aqui é pequenininha. Ah, nada a ver. Sabe, é só uma vez por mês que eu vou lá naquela baladinha. Então a gente começa a achar que esse não tem nada a ver. Tudo bem, afinal de contas Deus é misericordioso. Só que não. Porque aqui Deus ele deixa muito claro que esse comportamento para ele, diante da santidade dele, é extremamente ofensivo. E olha o que ele fala. E as suas impudicícias que trouxe do Egito, não as deixou. As suas imoralidades, vocês não abandonaram. Vocês dizem que andam comigo, mas vocês não abandonaram as suas imoralidades. Vocês ainda não têm caráter de Cristo. Porque com elas se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seios da sua virgindade. E derramaram sobre ela a sua impudicícia. Ou seja, era virgem. Aparentemente pura. Só que aqui nesse texto, né, lógico que é uma figura de linguagem, mas o que ele quer dizer? Vocês são a minha noiva, vocês praticam algumas coisas e deixam de praticar outras, mas assim, estão apalpando os seios de vocês, vocês estão desperdiçando a sua mocidade. Então, como que eu entendo aqui que esse apalpar os seios é assim, vocês não estão indo pro finalmente, vocês não estão indo totalmente, né? Mas vocês estão ali avançando os sinais. Eu não estou falando de coisas eróticas, de coisas sexuais, eu estou falando no todo. Né? Ah, eu não frequento aquele lugar. Mas de vez em quando eu apareço lá, só não frequento, não é todo dia, toda hora. Ah, mas eu fumo socialmente, eu bebo socialmente, eu me drogo socialmente, eu me prostituo socialmente. Quer dizer, não é uma entrega total, né? Mas é prostituição também, é imoralidade. A palavra aqui diz que é impudicícias. Então depois você vê aí no dicionário, impudicícias, que é ausência do caráter de Deus. Porque a gente não pratica tudo que o mundo pratica, mas sempre tem aquela coisinha, sempre tem aquele nada a ver, é só uma vez, é só dessa vez, é só agora, entende? Então essa coisa de instabilidade, de ficar oscilando e de não ter uma entrega total
para o nosso noivo é que aborrece a Deus. Porque se ele nos convidou para sermos a noiva, ele quer uma entrega total naquele grande dia para ele. Porque esse é o símbolo. Nós somos noivas, nós somos a noiva e nós vamos nos casar com ele. E nós temos que nos preservar, nós temos que guardar a nossa virgindade, guardar tudo que somos, a nossa santidade. Então aqui virgindade fala disso. E esse tocar os seios aqui, apalpar os seios, quer dizer assim, vocês não vão fazer literalmente, né, o sexo, digamos assim, mas vocês ficam de coisinhas. Só que ele está usando esse tipo de linguagem para dizer que vocês não se corrompem totalmente, mas tem coisinhas ali que vocês não estão se percebendo e que também é prostituição, que também não é aceitável diante de mim. Entende? Então, no versículo 9 ele diz assim: portanto, eu entregarei vocês nas mãos dos seus amantes. Porque chega uma hora que Deus olha e fala assim: você gosta tanto disso? Então tá. Só que depois, no meio do caminho aqui, Deus fala assim: olha, são eles que vão é através da vida deles, desse povo do mundo, que eu vou aplicar juízo. Porque naquele grande dia, o juízo virá para o mundo, para os moradores do mundo e para quem estiver associado ao mundo. Entende? Então aqui, quando ele fala assim no 12, enamorou-se dos filhos da Síria, dos prefeitos, dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos mancebos de cobiçar. Ou seja, a gente começa a admirar as coisas do mundo e a gente começa a se enamorar, a gente começa a desejar, a gente começa a querer ser igual. E aí entra essa relação aqui do versículo 8, quando Deus fala assim: olha, na sua mocidade, enquanto ainda eram virgens, porque Deus, ele quer uma igreja moça, vocês ficam se dando ao desfrute. Vocês ficam permitindo aí que eles apalpem os seios de vocês. Nesse sentido, entendeu? De vocês ficam se relacionando com eles, com as coisas do mundo, e vocês ficam aí pecando contra mim, achando que só essa passadinha de mão não tem nada a ver. Achando que essas coisas menores, porque não chegou nos finalmente, no todo, né, não tem nada a ver. E tem. Porque uma mentirinha tem. Sabe assim, mentira? Por exemplo, o telefone toca na sua casa. Ah, fala que eu não tô. Mas você tá. Isso é mentira. Essa é a palpadinha no seio. Ah, fala que eu tô com dor de cabeça. Mas você não tá com dor de cabeça. Ah, fala que eu não vou porque eu tenho uma reunião. Mas você não tem a reunião. Diz, olha, eu não vou porque eu não quero, eu não estou me sentindo bem, né? Não estou com vontade e não vou. Vai desagradar? Vai, mas pelo menos diante de Deus você está sendo honesto. Então é isso que Deus está querendo nos mostrar aqui, de como está essa geração corrupta. Que é povo de Deus, mas se prostitui com os vizinhos, com as pessoas que estão no mundo. Então, assim, todo mundo que está no mundo são os nossos vizinhos. E quem está em Cristo são os nossos irmãos. Então, nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Admirar aqueles que andam em fé, que professam a mesma fé que a gente. Porque aqui no 3 ele diz assim, ó: e vi que se tinha contaminado, o caminho de ambas era o mesmo. Porque assim, a gente vê um determinado público evangélico, cristão, gospel, enfim, né? E de repente eles estão fazendo alguma coisa e está dando certo, o que a gente começa a fazer? Começa a querer imitar. A gente perde a nossa identidade de cristão e a gente vê que aquilo ali está sendo legal e a gente, ao invés de ficar no caminho de Cristo, mesmo que a gente sofra todo tipo de falatório, de xingamento, de desprezo, de humilhação, o que a gente faz? A gente quer se igualar. E a gente não para pensar se aquilo ali está correto ou não. E a gente vai pelo mesmo caminho. E não é o caminho que é Cristo. É o caminho da prostituição espiritual. Isso é muito triste.
E aí ele fala que no decorrer desses relacionamentos, aquela situação vai se agravando. Por quê? Porque isso começa a contaminar não só a sua vida pessoal, mas a sua vida com Deus, a sua vida dentro da comunidade cristã. E isso vai contaminando de forma geral, ao ponto de trazer apostasia. E nós já estamos vivendo os últimos tempos. Então, assim, você vê, são duas filhas da mesma mãe, geradas no mesmo ventre, né? Só que a mais velha se corrompe, a mais nova vai atrás da mais velha. Então esse negócio de, porque a igreja é centenária, porque nasci em berço cristão, isso não quer dizer nada. Se nós não nos atentarmos para viver o evangelho, possivelmente o mundo não vai sair de nós. Porque o mundo só sai de nós com renúncia. E o caráter de Cristo só entra em nós com relacionamento com a palavra, com o verbo, com o próprio Cristo. Então, assim, é bom conhecer pessoas influentes? Até que ponto? Se não são cristãs. É bom conviver com pessoas que são influentes no reino e que nos influenciam para uma vida no reino. Porque o mundo vai ser destruído. E juntamente com ele, os seus moradores, os seus aliados. Por isso que Deus faz questão de ter essa conversa com o profeta Ezequiel. E ele fica falando, no 16 ele repete, ele fala assim, olha, e se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros. Então vieram a ela os filhos da Babilônia. Ou seja, a cobiça foi tão grande que eles mandaram mensagem. E não é assim, hoje você pega o WhatsApp, troca ali uma informação, uma mensagem, marca um encontro, um chopps, uma pizza. Mas não tem nada a ver, é só uma pizza, é só uma cervejinha final de semana. Mas o que isso revela o caráter de Cristo? Mas Jesus bebia vinho. Tá, mas eu não estou entrando na questão da bebida propriamente dito. Porque se você está sentado a uma mesa, compartilhando do pão e do vinho, com pessoas cristãs, a motivação é uma. Se você se senta à mesa dos escarnecedores, o problema não é a bebida. O problema é a presença. Deus está ali. Porque se Jesus não está, sai. Não fica, não se mistura. E aqui diz que eles mandaram mensagens, trocaram. Porque se tivesse celular hoje, teria trocado WhatsApp, né? E-mail, Instagram, Direct, Messenger, sei lá o quê. Então eles vieram a ela. Olha, perceba que assim, não foram os assírios que foram lá caçar assunto com esse povo de Deus, que Deus aqui chama de duas mulheres. Elas foram caçar assunto com o povo do mundo. Elas. Por quê? Porque no tempo do Egito, quando elas se prostituíam, o Egito ficou aqui dentro. Ó. Então, para se prostituir de novo com a Babilônia, é um pulinho. Então, assim, não é nem com o Egito, não é com Babilônia, não é com o Brasil, não é com os Estados Unidos, não é com nada disso. Ou você está em Deus, ou você está no mundo. O mundo significa todos os países, América Latina, do Sul, Central, Ásia, Oceania. É tudo. O mundo é tudo. E nós temos que sair desse mundo. Nós temos que andar na direção do reino, porque nós já somos embaixadores desse reino. Nós já vivemos o governo de Cristo em nós. Não dá para fugir disso, não dá para ignorar. Então, quando qualquer comportamento nosso se equivale a um comportamento do mundo, o qual a Bíblia rejeita, nós estamos errados. Nós estamos nos prostituindo. E Deus não aprova isso. Porque, ainda que, né, na nossa condição nós estamos virgens, entre aspas, para essa fala de Deus ficar bem clara, nós nos damos aos desfrutes. Mas eu sou virgem. Mas se esfrega por aí. Entende a problemática? Esse se esfrega por aí é nesse sentido que eu estou falando. Mente. E fica com coisinha.
E aí solta um palavrão, aí ri de piada de ímpio. Acha engraçado. Entende? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado, porque nosso Deus é santo. E ele não mudou porque o mundo evoluiu. Deus é evoluído desde sempre. Essa evolução nossa, ela é decadente. Porque ela nos afasta de Deus. Porque o nosso olho cresce diante dessas coisas admiráveis, desse mundo moderno e cheio de liberalismo, que a Bíblia parece ultrapassada, mas não é ultrapassada. A Bíblia é moderna, ela é atual. E esse povo aqui desejou a prostituição, e eles enviam mensagens para os filhos para os assírios, né, para os filhos da Babilônia. E eles vieram para o leito dos amores e contaminaram com suas impudicícias, com as suas imoralidades, com a sua falta de caráter de Cristo. É difícil, né? E aqui diz assim: então apartou-se deles a minha alma. E eu fico imaginando Deus muito triste quando ele olha para toda essa situação. Nessa época e na época de hoje também. Eu fico assim imaginando Deus com o coração partido. Porque se eu fiquei triste, eu fico triste às vezes quando eu vejo certas coisas em mim. Quando às vezes eu me envolvo com algumas coisas que eu sei que eu não deveria, né? Consumindo algum tipo de conteúdo. Às vezes eu paro num vídeo e de repente nem é edificante, mas eu acabo achando engraçado e eu dou continuidade. E é uma luta diária, né? É uma luta diária. A gente tem que combater isso todo dia, né? Mas às vezes a gente se envolve. Só que isso não agrada a Deus. Eu tenho consciência, mesmo sabendo que às vezes eu tô ali numa rede social e de repente aparece ali alguém imitando alguém e eu acabo olhando para aquilo, achando graça, e eu, quando vejo, já fui 1, já fui 2, 3, 4, 5. E isso é perigoso. Se a gente não vigiar, a nossa vida vai ficar nesse círculo vicioso. E quando a gente vê, a gente só está gastando nosso tempo com isso. De vez em quando, acontece. Eu confesso, de vez em quando acontece. Né? Não sou santa. Mas eu tenho consciência. E quando eu li essa palavra, eu fiquei muito constrangido, porque eu falei assim, meu Deus, tem tanta coisa que eu preciso abandonar, né? Tem tanta coisa que o Senhor já falou comigo, o Senhor já trouxe essa consciência para mim, e é tão difícil, porque são distrações mesmo, que o inimigo fica colocando ali diante de nós. Só que para Deus é algo que faz com que a alma dele se aparte. Ele vira o rosto para a imoralidade. Isso é muito triste, né? E no 18 ele diz assim: assim pôs a descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Sabe por quê? Porque Deus não... Deus, quando a gente peca, Deus não esconde nossos pecados, não. A gente pode até pecar no secreto, mas vai ser público. Nem que for naquele dia do juízo. Então, assim, é melhor passar vergonha diante de Deus agora confessando os pecados para que eles sejam lançados lá no mar do esquecimento, do que a gente correr o risco de Deus começar a expor essas coisas. Porque nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi poupado do seu pecado. Então é complicado. Porque Deus falou assim: olha, Davi, eu vou expor seu pecado sol a pico. Ou seja, em plena luz do dia. Eu não sou um Deus que esconde nada, não. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Você pode até achar que não tem nada a ver, que é só um negocinho, mas para mim, imoralidade é imoralidade e eu não meço. Eu não tenho uma régua para medir o tamanho do pecado. E aí ele diz assim: então a minha alma se apartou dela. Porque antes a alma dela já tinha se apartado de Deus. As nossas escolhas dizem muito sobre o nosso posicionamento de estarmos perto ou longe de Deus.
E aí nós nos afastamos, a alma dele também se afasta. Nesse sentido que Deus está dizendo aqui, é tipo, se você não tá nem aí pra mim, eu vou deixar você andar do jeito que você quer andar. Só que eu sou um Deus de juízo. E eu não vou deixar essas coisas assim, deixa pra lá. Porque afinal de contas eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus compassivo. Sim, ele tem paciência. E ele chama todos os dias a humanidade no todo para uma vida de santidade. Só que quando nós começamos a olhar para as coisas e cobiçar essas coisas e nos comunicar com o mundo ao ponto de manter com o mundo relacionamento, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus quando nós nos tornamos amigos do mundo. Então não tem como fugir disso. Deus não vai mudar a opinião dele, até porque ele não tem uma opinião, né? Como nós. Deus não é um Deus que tem opiniões sobre coisas. Ele sabe o que é certo, então ele tem certezas sobre coisas. Não é uma simples opinião. A Bíblia não é um código de opinião do que Deus pensa, a gente concorda ou não com elas. Quando nós estamos em Cristo, nós obedecemos. Mesmo a nossa carne não concordando. Porque a nossa carne é pecadora. Nós já nascemos pecadores. Impuros, indignos. Por isso Jesus vem. Para nos resgatar, para nos comprar. Preço de sangue. E glória a Deus por isso. Só que nós temos que buscar o discernimento. Para quê? Para que nós não venhamos a achar que pequenos delitos na nossa cabecinha insana venha passar como uma coisa que, não, mas isso aqui não tem importância, é só um negocinho ali, nada a ver. Que é isso que ele fala. E aí ele fala no 19: ela multiplicou, todavia, as suas prostituições. Porque assim, você começa a fazer uma mentirinha aqui, outra ali, aí não é mais uma mentirinha, aí já é uma malícia, e você vai crescendo naquilo. Quando você vê, Deus está tão longe. E se Jesus voltar, a gente fica. Porque a escolha foi nossa de nos afastarmos, não foi de Deus. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel. E se nós confessarmos o nosso pecado, se nós nos arrependermos, se nós abandonarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ele é fiel para nos perdoar. Só que tem que haver um arrependimento. Como é que acontece o arrependimento? Quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados. Mesmo que seja desse tamanhozinho assim de um grão de areia. Não importa, pecado é pecado. Se desagrada a Deus, tem que nos constranger, tem que nos causar uma tristeza profunda. Tem coisas que a gente faz, a gente não tem a consciência, mas quando nós percebemos que aquele tipo de comportamento ofende a Deus, você vai querer continuar ofendendo o seu Salvador, o seu Pai? Esse Deus de amor? Lógico que não. Porque pela graça, quando nós somos tomados pela graça de Deus, por essa misericórdia, isso vai transformando o nosso caráter. Isso vai transformando o nosso viver. E nós desejamos viver para Cristo. Nós desejamos o caráter dele em nós. Porque é muito lindo. Então, depois que ele termina de falar de Samaria, ele começa a falar de Jerusalém. E aí ele diz assim: e Jerusalém fez pior que a sua irmã. O nível de prostituição foi pior. Porque às vezes a gente olha, né, para algumas pessoas, para algum povo, para alguma, enfim, para alguma comunidade, para alguma instituição fazendo alguma coisa, e porque nós não vemos a consequência, nós achamos que podemos fazer também. Só que a gente não quer ficar no mesmo padrão, a gente quer fazer mais. E nesse fazer mais, a gente acaba fazendo pior diante de Deus. Entende? Então é isso que Deus está falando, sabe? É isso que eu fiquei pensando. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Às vezes a gente acha que está dentro de um grupo, de uma igreja, de uma instituição, e a gente vai vendo as coisas e a gente não para comparar com as escrituras. Quando a gente vê, nós estamos contaminados por aquela religiosidade, nós estamos contaminados por aquelas práticas que não necessariamente são bíblicas. Porque o mundo já invadiu a igreja. O povo que saiu do Egito e ficou peregrinando do deserto, consequentemente, eles
murmuraram, por quê? Porque o que Deus estava dando para eles não era suficiente. Então, na cabeça deles, eles queriam voltar para o Egito, porque o Egito tem muito mais a oferecer. A exemplo de Daniel, quando está ali, né, no reinado de Nabucodonosor, porque o povo tinha sido levado para o cativeiro, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Ele fala assim, ok, estou no mundo, tudo bem, mas sou obrigado a viver de acordo com o modelo do mundo? Não, não sou. E nós temos uma Bíblia, nós temos um manual de fé e prática. Então não tem desculpa. Ah, mas é porque no meu serviço, se eu não fizer assim, se eu não fizer assado, eu vou ser mandado embora. Que seja mandado embora. Porque é melhor agradar homens do que é melhor agradar a Deus, que tem o poder para mandar a gente para o inferno, ou nos salvar para a vida eterna, do que de repente se submeter ao padrão do mundo e perder a própria vida. Quando Jesus nos ensina que, na verdade, aquele que quiser ganhar a sua própria vida já perdeu. E aquele que perder a vida em nome dele, por amor a ele, já ganhou a vida eterna. Agora é um processo, porque Jesus ainda não voltou. Mas a garantia da salvação já foi conquistada na cruz do Calvário. Por isso nosso coração se alegra. Por isso nós recusamos as propostas do mundo. Por isso nós não nos contaminamos, como nesse caso aqui de Ezequiel 23, onde as duas mulheres, as duas filhas daquela mesma mãe, povo de Deus, preferiu mandar mensagem para os assírios para se prostituir com eles. E mandar mensagem aqui significa a nossa comunicação com as coisas do mundo, a nossa predisposição de nos relacionarmos direto ou indiretamente com coisas que são profanas diante desse Deus Santo. Às vezes um filme, às vezes até desenho animado hoje em dia, eu fico até preocupada, porque é coisas de criança, né? Às vezes traz um conteúdo ali, uma mensagem subliminar, e aquilo vai ficando na cabeça da criança. E o diabo vai agindo. Ele vai trabalhando nas memórias e ele vai mostrando ali de uma forma sutil, através de um desenho animado que aparentemente, né, é inofensivo, mas é extremamente perigoso. Só que a gente compara, a gente observa, será que os pais têm acompanhado essas crianças? Né, eu não tenho nada contra, por exemplo, algumas canções. Quando eu falo eu não tenho nada contra, é que eu não vou sair por aí, né, falando mal de algumas pessoas, porque elas cantam isso ou aquilo. Mas eu sou contra os pais que não monitoram o conteúdo que os seus filhos estão acessando na internet. Porque o diabo, ele não respeita a idade. O diabo, ele não tem ética. E é muito mais fácil ele corromper uma criança e começar a trabalhar ali na mente dela enquanto ela é pequenininha, para ela perder a identidade, se tornar um adulto totalmente fora dos padrões de Deus. Por isso, o próprio Deus disse: ensina aos seus filhos pelo caminho que eles devem andar, para que eles não venham a se separar da presença de Deus. E isso é uma função dos pais. O próprio Deus já determinou. Não é uma função da igreja. Ah, leva o filho para a igreja, bota lá na escolinha dominical, infantil. Não, isso é uma função dos pais. Isso é uma responsabilidade dos pais. De consagrarem aquela criança. De se consagrarem, consagrarem a sua família, consagrarem os seus valores familiares. E ensinarem aos seus filhos, ensinarem às suas crianças, para que eles se tornem adultos tementes a Deus. Porque depois, quando nós envelhecemos, que tipo de juventude vai estar governando o mundo? Uma juventude ímpia? Uma juventude que não conhece a Deus? Uma juventude opressora? Porque foi educada pelo princípio que o mundo estabeleceu? Um princípio de quem pode mais chora menos? Porque é isso que nós temos que pensar. Então, assim, a Bíblia, ela nos ensina coisas preciosas para que também aqui nós possamos desfrutar do melhor em Deus. Às vezes o melhor em Deus não vai ser uma vida rica, casa com piscina, carros de muito dinheiro, mas é uma vida de paz, é uma vida de entrega total a esse Deus que naquele dia vai nos levar
para Ele, definitivamente. E se isso não for suficiente, então o que é suficiente para nós? Então aqui, quando ele diz que ele vai zelar pela palavra, que ele vai zelar pela vontade dele, né? Que ele está repreendendo essas duas mulheres que representam o povo de Deus na sua totalidade, ele não está satisfeito com o povo de Deus. E eu não acredito que hoje Deus esteja satisfeito com tudo que está acontecendo dentro das instituições, dentro do meio gospel, evangélico, cristão, etc, etc. Eu não consigo ver Deus feliz com a totalidade do nosso comportamento. Porque não existe uma entrega real. Porque não se ensina mais Bíblia dentro dos lugares. O culto não é mais para Deus, o culto é para quem está ali presente. É para as pessoas. O culto não glorifica mais Jesus. O culto não é mais para orar e confessar pecado. O culto não é para adorar a Deus no sentido de santificar o nome dele e entender quem eu sou e que eu não presto e que eu preciso dele. O culto não ensina mais isso pra gente. Graças a Deus, né, a gente tem a Bíblia, a gente vai buscando em casa. E Deus ali pela misericórdia, ele vai abrindo o nosso olhar. Porque se nós formos depender só de alguns lugares, de algumas instituições, e eu deixo aqui a minha gratidão por alguns pastores, né, os quais eu acompanho, de algumas instituições, que eu não vou falar o nome só para não causar polêmica, mas assim, tem instituições que eu sou grata a Deus, porque eles disponibilizam conteúdo na internet e eu assisto e aquilo me edifica. Sabe, pastores e pregadores e pregadoras, né, que estão ali vocacionados mesmo com a palavra, comprometidos com o ensino bíblico. E quando eu ouço, sabe, o meu coração se alegra. E são pregadores assim de várias idades, jovens e anciãos, mas que de alguma maneira estão abençoando a minha vida. E nós temos que dar valor a isso. Nós temos que saber escolher os nossos conteúdos. Nós temos que olhar para a Bíblia e entender que tudo, um vídeo, uma música, um passeio, uma saída para jantar fora, nós temos que selecionar tudo isso. Nós temos que ficar atentos. Porque mesmo que nós estejamos ali, né, com amigos que ainda não entenderam quem é Cristo, nós temos que amar essas pessoas. Só nós não podemos nos contaminar com comportamento. Então nós vamos ali e mantemos o nosso comportamento em Cristo, o nosso caráter em Cristo, e a gente não precisa parecer igual a eles. Porque se eles são amigos, da mesma forma que a gente respeita o momento que eles estão ainda, por não terem entendido o Evangelho, eles também nos devem respeito. Porque hoje em dia você tem que respeitar todo mundo. Só que todo mundo não respeita o cristão. Então assim, que respeito que é esse? Que o cristão não pode manifestar a verdade bíblica porque é preconceituoso, é isso ou aquilo. Mas todo mundo pode falar mal da gente? Todo mundo pode criticar o cristão? Quando a gente fala a verdade bíblica, todo mundo pode nos excluir, nos cancelar, nos agredir com palavras, com as suas opiniões pessoais? Por quê? Por que não existe o respeito na via de duas mãos? Então, assim, você vê que quem exige o respeito, na verdade, não sabe nada sobre respeito. Porque o respeito é só para mim e para o outro. Então a gente tem que pensar. Eu não sou contra as pessoas não crerem em Deus. Eu não sou contra alguém que decidiu andar longe de Cristo. Eu fico triste. Porque essa pessoa não sabe o que está perdendo. Agora, eu não vou obrigar ninguém a ter a minha fé, a viver como eu vivo. Mas eu respeito. Então eu quero que as pessoas também me respeitem. Simples assim. Então aqui, sabe, quando eu li esse texto hoje, eu fiquei muito triste porque eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu Deus, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Né? Porque Samaria e Jerusalém estão contaminadas. E tem porções da Bíblia que vai dizer que Judá e Jerusalém estão contaminados. Samaria, Jerusalém, depois tem passagens bíblicas que o texto diz
a respeito de Judá e Jerusalém. Então você vê que é o tempo todo Deus frisando sobre a prostituição do seu povo. É lógico, quem não é povo, Deus ama, ama. Quem não está convertido ainda, Deus ama, ama. Deus morreu por essas pessoas também? Sim. Mas sempre que ele for trazer uma palavra de correção, ele vai trazer correção para os filhos. Então a gente não pode se aborrecer. E sabe algo assim que pesou mais no meu coração? E para finalizar eu quero compartilhar isso. Que ele fala assim, olha... Aqui, no 38. É no 38. E ainda isto me fizeram. Ou seja, não bastasse todas essas coisas, eles me fizeram ainda algo. Contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Porque havendo sacrificado aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. Sabe, tem uma coisa assim que eu fico pensando, e às vezes eu vejo isso, e eu já fui muito assim também, né? E aí a gente encontra Jesus, a gente vai tomando a forma que ele quer. Mas quando eu li esse versículo, esses dois versículos, 38 e 39, eu fiquei assim, gente, as pessoas vão para a igreja na quarta, no domingo ou na quinta, sei lá, qual que é o dia, né, do tal do culto. Só que assim, passa a semana inteira praticando coisas do mundo, se envolvendo com coisas do mundo, consumindo coisas do mundo, se relacionando com pessoas e tudo que é do mundo. Aí vai para a casa de Deus. E vai lá e acha que está prestando culto. Só que aqui não está prestando culto, porque Deus chama isso de profanação. O que ele quer dizer aqui? Olha, vocês se contaminam do lado de fora, e quando vocês chegam aqui, vocês profanam o meu santuário. Vocês contaminam o meu santuário com as imundícias de vocês. Então isso é muito perigoso. E nós temos que nos consagrar a Deus todos os dias. Nós temos que pedir a misericórdia dele, clamar pelo perdão todos os dias. Nós temos que nos purificar. Porque não adianta a gente ter uma vida de qualquer jeito e chegar lá na igreja, naquele momento, né, direcionado ali para o culto a Deus, e tá do jeito que nós estamos, com o pezinho lá no mundo. Deus não vai aceitar o nosso culto. Ele não vai aceitar a nossa adoração. Porque aqui ele recebe isso como profanação. E ele diz aqui, ó, vinham ao meu santuário no mesmo dia para profanarem. Ou seja, uma pessoa que ela tá com o pé na igreja e outro no mundo, ela é do mundo. Ela não é de Deus e também do mundo. Não, ela não é de Deus, ela nunca foi de Deus, ela não conhece esse Deus. Ela não foi tocada pela graça. Ela ouviu dizer e ela até crê, mas ela não vive pela graça, pelo amor. Ela não desfruta desse favor imerecido de Deus. Porque aqui deixa muito claro: portanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham no mesmo dia no meu santuário para profanarem. Ou seja, você vive a sua vidinha no mundo, você vive a sua semana no mundo, você acorda pensando nas coisas do mundo, se relacionando com o mundo, com as pessoas do mundo, admirando as coisas do mundo, e aí você vem para casa de oração e acha que está prestando culto, que está adorando, que está levantando os braços, falando língua estranha, orando e cantando e pulando e saltando e rodopiando, caindo no poder, não sei o quê. E você acha mesmo que eu estou recebendo esse culto, essa adoração? Não estou. E Deus não está mesmo. E Deus não está mesmo. Por quê? Porque o nosso estilo de vida tem que ser condizente com a Bíblia. Então assim, o que adianta? Eu acordo, aí eu consumo
tudo que o mundo me dá, todo o banquete que Satanás coloca diante de mim todos os dias. E depois, na quarta-feira, eu me troco, tomo banho, me perfumo e vou prestar o tal do culto. Entro na casa de Deus, ajoelho, peço perdão, mas não estou arrependida. Por quê? Porque uma pessoa arrependida, ela abandona a prática. Quando o Espírito Santo fala assim, olha, eu não quero mais que você fume, você abandona o cigarro. Eu não quero mais que você entre nesse aplicativo, você abandona o aplicativo. Ah, eu não quero mais que você beba, você abandona a bebida. Eu não quero mais que você namore essa pessoa, você não namora mais aquela pessoa. Tudo que Deus pede pra gente, quando existe um arrependimento, um comprometimento com a graça de Cristo, nós renunciamos. E não importa se vai doer na nossa carne, porque não vai doer mais do que a cruz doeu em Cristo. Não vai doer mais do que as 39 chibatadas que Cristo recebeu no nosso lugar. Não vai. Então, assim, tudo que nós passamos é muito pouco perto do que Cristo suportou. É só ler Isaías 53. Então, assim, não adianta. Sabe? Hoje eu li esse texto e eu fiquei muito triste. Primeiro comigo, né? Porque às vezes eu acabo consumindo coisas que não edificam. Essa semana eu tive uma semana meio atribulada também, porque às vezes eu sou tomada pela dúvida, pela inconstância, às vezes problemas do dia a dia, de trabalho, de alguém que me contou alguma coisa, aquilo vem uma preocupação, mas não que eu não confie em Deus, mas eu sinto o meu espírito tendo que se posicionar em relação à minha carne, porque a minha carne ela quer ter vida, ela quer ter voz, ela quer ter o comando das coisas. E ela não aceita o meu desprezo, ela não aceita as minhas renúncias. Então o que ela faz? Ela quer combater contra o meu espírito. Então assim, ou eu vou decidir, né, nós que batemos no peito e dizemos, sou cristão, aceitei Jesus. Porque o que é religiosidade? É falar que aceita Cristo e não viver como Ele. É falar que aceita o reino, mas não aceita o rei. É dizer que Jesus é Salvador, mas que não é Senhor. Então, essa dicotomia, essa divisão, esse paralelo, não tem para Deus. Ou você está nele, ou você está no mundo. É assim, ó. Ninguém na vida humana aceita um casamento pela metade. Nenhuma mulher aceita um esposo que tem uma outra esposa. E nenhum esposo aceita uma esposa que tem outro esposo. Deus aceitaria, sendo ele santo? Não. Então, quando ele nos chama, quando ele nos faz o convite, ele quer estabelecer conosco um relacionamento de fidelidade. Custe o que custar para nós, porque para ele custou tudo. E ele encarou o Getsemane, as chibatadas, cuspe na cara, bordoada no rosto, a cruz, o vinagre, tudo ele suportou. Tudo. Só porque ele decidiu nos amar. E a gente não quer passar por coisas. A gente não quer abrir mão do que nós somos. Porque nós não entendemos que tudo que nós somos se resume num corpo falido, num corpo que está preparado para a morte. Porque nós já nascemos mortos. Quando eu saí do ventre da minha mãe, diante de Deus, eu já estava morta nos meus pecados e delitos por causa de uma sentença de Adão e Eva, contra Adão e Eva, que vem repercutindo durante toda a existência da humanidade sobre a Terra. E quando Jesus ele chega, ele quer salvar a minha vida. Só que para eu ser salva por ele, para eu ser alcançada por ele, eu preciso renunciar ao meu pecado. Porque o pecado vai me trazer como recompensa a morte. Agora, se eu estou em Cristo, aí eu já tenho a salvação, eu já tenho a esperança da salvação. Então, quando Deus aqui ele faz essa... Ele se comunica com o profeta Ezequiel, dizendo, olha, essas duas mulheres, essas duas prostitutas, são o meu povo. Mas eles não querem saber de mim. Eles se prostituem com seus vizinhos. Eles admiram as pessoas do mundo. Eles admiram o próprio mundo. Eles sentem saudades do Egito. Eles querem se sentar na mesa, nos banquetes.
Eles querem fazer parte na mesa com os escarnecedores. Eles não têm prazer em mim. Eu não sou suficiente para eles. Então eles precisam ficar dando um jeitinho. Eles precisam viver a religiosidade deles, porque eles acham que a religiosidade salva. Só que ao mesmo tempo, eles também estão lá vinculados com as coisas do mundo. Eles não conseguem abrir mão de tudo. Eles não são capazes de renunciar o próprio eu. Só que assim, o nosso eu é um cadáver. O nosso eu é impostor, o nosso eu é uma fraude, o nosso eu é um atentado à santidade de Deus. Então, quando eu renuncio a mim mesmo, na verdade eu estou renunciando o quê? O meu cadáver. O meu eu que já morreu no meu pecado. Eu estou renunciando aquilo que desagrada a Deus. E não é prazeroso saber que a gente está renunciando de coisas que vão nos levar à morte? Então é um favor para nós que nós fazemos. Não é um favor para Jesus. Quando nós entendemos a graça, é assim que a gente tem que pensar. Poxa, a graça me alcançou, o favor imerecido me alcançou. Eu não era filha, agora eu sou. Eu era inimiga de Deus, agora eu sou amiga dele. Eu estava separada de Deus, agora Jesus me reconectou com o Pai. Poxa, eu vou largar tudo. Isso tem que ser prazeroso para nós. Porque se fazer algo para Deus em favor de nós mesmos nos custa, então nós não entendemos a graça. Nós não entendemos nada de nada. E nós estamos caminhando na direção da morte eterna. Para a consumação do século, e nós ali recebemos o castigo eterno. Então, assim, é muito perigoso a gente fazer isso que está escrito aqui no versículo 38 e 39. De viver a nossa semana, o nosso mês. Aí chega culto de Santa Ceia, participa e acha que só pedir perdão Deus é bonzinho, que afinal de contas Deus recebeu Jesus e ficou convertido. Só que não é assim, a gente está brincando com Deus. A gente está profanando o lugar santo. Quando a gente acha que esse ir e vir, para Deus não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque a gente fica se apresentando com as nossas imundícias diante de Deus sem qualquer tipo de arrependimento. E naquele dia isso aqui vai nos custar caro, porque Deus já falou que ele vai vir com juízo. E aqui ele diz assim, ó, farei cessar a infâmia da terra. No final, depois que ele coloca ali tudo isso diante do profeta Ezequiel, ele diz assim, de maneira que homens justos as julgarão. Ou seja, toda essa comunidade cristã tem o joio e tem o trigo, tá todo mundo crescendo junto. Tem os religiosos e tem os filhos verdadeiros. Tem os filhos das trevas que estão infiltrados, porque não consegue, sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Só que aqui diz assim, os homens justos julgarão essas pessoas. Então só tem 2 lugares naquele dia. Para aqueles que são justos diante de Deus, porque entenderam e renunciaram. E eles vão julgar junto com Cristo, isso é promessa. Que a igreja vai reinar com Cristo e ela vai participar do tribunal, do grande dia. E tem aqueles que não conseguiram ir até o fim. Que não conseguiram abrir mão das suas concupiscências, das suas maluquices, para receber o galardão que já está conquistado. E isso é muita tolice. Mas por quê? Porque Deus não aceita uma noiva adúltera. E ele diz aqui, ó, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam o sangue, porque adúlteras são e sangue há nas suas mãos. Ou seja, Deus ele olha pra gente, ele já sabe se nós somos adúlteros ou se nós somos os justos. Ele já sabe. E nós temos que, à luz das Escrituras, também saber quem somos. Porque não é tão difícil saber se a gente está se contaminando ou não. É só examinar. É só examinar o que a gente consome, o que a gente vê no celular, o que a gente lê, o que a gente vê na TV, que tipo de filme a gente assiste, que tipo de dancinha a gente faz, que tipo de conversa a gente tem, que tipo de pessoa que a gente recebe na nossa casa para conversar, o tipo de quê. Porque o problema não é você receber uma visita na sua casa. O problema é você ficar se contaminando com as coisas que aquela visita traz de lixo do mundo para dentro da sua casa.
Você vai dar uma festa, o camarada bebe? Na minha casa não. Ah, mas eu vou levar. Na minha casa não. Camarada fuma? Do portão para fora. Fala palavrão? Do portão para fora. Porque na sua casa, quem manda é Jesus. Não é nem você. É Jesus. Então, se Jesus mora na minha casa, como é que eu vou aceitar? Minha mãe, meu pai, meu melhor amigo, não importa. Ah, mas é meu pai e minha mãe, eu tenho que honrar. Tenho que honrar. Mas eu não tenho que aceitar pecado. Eu não tenho que compactuar com o pecado. Olha, eu te respeito, eu te amo, mas quer fumar? Fora da minha casa. Quer usar drogas? Fora da minha casa. Faz do lado de fora, lá no mundo. Aqui não. Aqui é terra santa. Aqui Deus habita. Aqui Jesus tem o reino, ele é governo. Eu que não sou louca de querer fazer média com seja lá quem for. Não sou doida. Eu sei quem é Deus. E isso é ter temor a Deus. Não é medo. É temor no sentido de saber que ele é soberano. E a gente tem que se posicionar. E é lógico que as pessoas talvez não vão querer vir mais na nossa casa. Talvez as pessoas não vão querer mais nem nossa amizade. Talvez elas nos bloqueiem no WhatsApp. Como tantas vezes eu já recebi mensagem. Olha, não manda mais seus áudios, seus vídeos não, porque está enchendo a memória do meu celular. Mas será que para aquelas pessoas que estão mandando conteúdo outros, será que está enchendo a mesma memória do celular? Ou isso é uma desculpa para a pessoa não querer relacionamento com Deus, porque a verdade bate de frente. E isso confronta o pecador. Porque eu não falo nada para afrontar ninguém. Mas talvez as verdades que eu tenho dito na leitura da própria Bíblia, talvez isso tenha incomodado muita gente. Por isso que talvez muita gente me cancelou. Mas não tem problema. Porque eu estou plantando a semente. Essa semente está escondidinha debaixo da terra e Deus vai dar o crescimento. No tempo certo, no tempo oportuno. Para as pessoas que ele já decidiu e que já se decidiram por ele também. Então aqui, quando ele diz aqui no 48, assim farei cessar a infâmia da terra para que se escarnetem todas as mulheres e façam conforme a vossa infâmia. Sabe, vai chegar um dia que o povo vai estar tão prostituído que Deus, assim como ele escreveu lá, através de Paulo em Romanos, né? Eu vou entregar vocês para os seus próprios pecados. E aí vocês ficam aí escarnecendo, vocês ficam aí se prostituindo, vocês ficam aí fazendo do jeito de vocês. Quem é limpo se limpe mais, quem é sujo se suje mais. Porque quando Deus ele olha e ele vê o tamanho da nossa soberba, ele resiste. E aí naquele dia não adianta bater na porta, não adianta clamar, não adianta insistir, porque a oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. A oportunidade é esse exato momento, porque eu não sei se daqui 3, 4, 5 segundos, minutos ou dias Jesus volta. Nós não temos tempo. Esses dias eu fiz um devocional e eu chamei o devocional de tarde demais. Amanhã pode ser tarde. Daqui 5 minutos pode ser tarde. Se você entendeu esse chamado de Cristo, aceita agora. Aceita agora. E viva como se ele fosse voltar no próximo minuto. Porque isso vai trazer para nós uma consciência de oração e vigilância. E aí nós vamos tomar mais conta da nossa vida. Nós vamos cuidar mais daquilo que é sagrado para nós e para Deus. Então, assim, eu fico inconformada com algumas coisas quando eu vejo pessoas que falam que querem a Jesus e eu não vejo o menor esforço. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que até vão para a igreja, pegam a sua Bíblia e não leem. Mas por que você não lê? Ah, porque eu acho difícil. Mas o que é difícil? O que é difícil ler a Bíblia? Entender a Bíblia é difícil, ler a Bíblia não é difícil. Ler a Bíblia é fácil, se você é alfabetizado, ler a Bíblia é fácil. Agora, entender a mensagem, a iluminação, é do próprio Cristo. É o próprio Espírito Santo quem vai nos orientar ali, que ele vai nos ensinar. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 11, versículo 29, aprendei de mim.
Então, assim, por que lê a Bíblia e não entende? Porque não se relaciona com Cristo, como é que vai entender? Não se relaciona com o autor da palavra, como é que vai entender? Então, assim, só não entende a Bíblia quem não se relaciona com Deus. Quem não se relaciona com o Pai, com o Espírito, com o Jesus. Aí não vai entender mesmo. Então, assim, por que tem algumas pessoas que não me entendem? Porque não se relacionam comigo. Sabe nada de mim. Como que vai me entender? Mas se a gente entende um pouco daquela vida, se a gente se relaciona com aquela pessoa, às vezes até uma patada fica mais fácil de entender. Ah, não, a pessoa deu uma patada em mim, mas eu entendo, porque ela cresceu num lar meio assim, assim, assado. Então, a convivência faz os nossos relacionamentos, né? Faz com que a gente entenda melhor algumas coisas. Então, assim, ler a Bíblia é fácil. Mas para entender, aí vai ter que se relacionar com o autor. E o autor é o próprio Espírito Santo de Deus, que nos convence, que nos ensina, que nos orienta, que nos faz compreender alguns princípios bíblicos. Agora, não quer relacionamento com o autor? Não quer relacionamento com Deus? Não precisa ler a Bíblia. Se você não está disposto a se relacionar com o Verbo, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, se você não está disposto a abrir mão do mundo, de vaidades, de vícios, de pornografia, de imoralidade, de palavrão, de malícia, de olhares, de desejos, não perca tempo se relacionando com Jesus. Agora, se você entende que você precisa dele e você quer, vai ser de um dia para o outro? Não. Mas ele vai te ajudar. Se você decidir abandonar. Talvez você hoje ore e fale assim, Senhor, eu quero te seguir. E amanhã você acorda e se sinta do mesmo jeito. Tudo bem. Mas ele vai trabalhar com a tua decisão, ele vai ver o seu esforço. Ele vai ver você mudando de canal, ele vai ver você mudando o tipo de conteúdo que você assiste, o tipo de música que você ouve. E ao longo da caminhada, ele vai te mostrando e você vai obedecendo e ele vai te fortalecendo. Mas se você não está disposto, nem começa. Porque aí vai ser vergonha para o céu. Vai ser envergonhar Cristo. Porque ou você está nas trevas ou você está na luz. E a palavra diz que quando você diz que está na luz, mas você não vive de acordo com a palavra, você faz Deus mentiroso. Então não faz Deus mentiroso. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, se não tem disposição para viver a plenitude da graça que Deus conquistou para a gente na pessoa de Cristo, para que vai viver de qualquer jeito? Se já está condenado. Parece cruel, mas é uma realidade. Porque o próprio Deus ele fala, ou vocês se santificam, ou vocês saem desse mundo e tiram o mundo de dentro de vocês, ou virá juízo. E como ele disse lá, né, em Apocalipse, quem me dera vocês fossem quentes ou frios, mas porque são mornos, quer dizer, porque vocês são estáveis, porque vocês não sabem nem o que vocês querem, vocês ficam para lá e para cá, para lá e para cá. Eu não quero nada meio termo. Então, naquele dia, já está todo mundo condenado. Então, assim, decida viver de acordo com o Evangelho. Decida pedir ajuda para Jesus. Eu não consigo me santificar. Eu, particularmente, eu não consigo. Eu não consigo me livrar das minhas deficiências. Tem coisas que para mim são bem difíceis. Tem coisas assim que parece que quanto mais eu oro, parece que aquilo vai me agoniando mais. Aquilo vai me causando uma irritação dentro de mim mesma. Irritação porque eu estou sentindo ou pensando, né? Estou tentando não praticar e aquilo vai dando um desgaste, mas é uma luta, é assim mesmo, é o combate, né? O bom combate, é o teu espírito vencendo a sua carne. Só que às vezes a sua carne, dependendo do alimento que a gente dá para ela tá tão fortinha. E dependendo do alimento que a gente dá para o nosso espírito, ele fica tão fraquinho. Então assim, a gente tem que alimentar o nosso espírito, porque senão a nossa carne vai ganhar assim de 10-0.
Por isso que Deus ele nos chama para uma vida de santificação, de purificação, de aperfeiçoamento nele. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, permanece naquilo que você tem aprendido. Um pouquinho, todo dia, não é possível que ler, por exemplo, Salmos, seja tão complexo. Impossível ler o Mateus e ser tão complexo. Tem coisas mais profundas, que vai depender de mais tempo de relacionamento. Mas para entender quem é Cristo, é a cruz, o pecado, isso é fácil. Não precisa ser um gênio, não precisa ser teólogo. Não é? Então, assim, desculpa para não ler, você pode ter certeza que é total influência do maligno. Porque ele não quer que você leia. Porque quando você ler, você vai descobrir verdades absolutas. E a verdade vai dissipar a mentira. Então o diabo não quer que você tenha acesso à verdade. Por isso ele luta para que você não leia. Então ele coloca desculpa no teu coração. Ele te enche. Ele enche a sua mente de enganos e mentiras para quê? Para que você não acesse a verdade. Porque o dia que você entender que Deus não aceita meio termo, você vai ter que escolher um lado. E o que o diabo ele quer? Ele quer que você sinta a sensação de que você é crente, que você é convertido, que você está na igreja, afinal de contas você presta culto, você canta, você prega, bababá. Só que no fundo ele está te enganando. No fundo ele está falando, não, mas isso aí não tem nada a ver não. Deus é bom, a misericórdia dele se renova. Deus perdoa, é só ir lá e pedir perdão. Só que esse perdão de Deus, de pecado confessado, é pecado confessado e que já foi abandonado. Porque uma vez que você é perdoado, se você está com arrependimento, não tem por que você insistir na prática. A não ser que seja o momento do processo e você, sem querer, fez, né? Sem querer fez. Aí tudo bem. Aí Deus entende. Porque não foi na motivação do seu coração. Aconteceu, escapou. Foi ali um acidente de percurso. Agora, consciente, esquece. Esquece. Deus não é bobo. Deus não se deixa escarnecer. Por isso ele fala, farei cessar a infâmia da terra. E a terra vai ser destruída. Como foi no tempo de Noé. Como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir a terra, o mundo, Satanás, seus demônios e todo mundo que estiver andando do lado de lá do muro. Porque o caminho é Jesus. Ah, mas eu tô aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. Não, você tem que estar no caminho, o caminho é estreito, você tem que bater a porta é estreita. É difícil andar com Cristo. Mas você só tem duas escolhas. Ou você vai ser de Cristo, para a salvação, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, pedindo, orando, clamando, né, para que ele venha perdoar os pecados e te dar uma direção, abrir a sua mente, seu coração, para que você entenda, se relacionando com a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Verbo encarnado. Toque em Jesus. Toque. A palavra aqui, ó, toque em Jesus. Ele já está no céu, a gente não pode tocar, literalmente. Mas eu toco. Quando eu beijo minha Bíblia, pela fé, eu me sinto beijando o próprio Jesus. Porque se ele é a palavra. Quando eu acaricio minha Bíblia, eu me sinto fazendo carinho em Jesus, pela fé. Não é que eu estou acariciando, né? Vamos ser louco também. Mas assim, é uma forma que eu tenho de me relacionar com ele. A gente tem que, cada um do seu jeito. A gente não pode tratar isso aqui como qualquer coisa. Então assim, eu sinceramente eu espero que Deus ele venha a mudar o coração dessa geração de agora. Para que nós possamos ser muitos. Para que nós possamos viver na comunhão. Para que a gente possa trocar ideias sobre a palavra. Porque ninguém quer falar da palavra. Ninguém quer passar tempo com a palavra. Ninguém quer conversar com quem gosta de falar da palavra. Eu falo por mim, né? Essas são as minhas experiências. Então assim, você começa a falar de Jesus, você fica chata. Ninguém quer mais a sua companhia. Só que assim, onde eu vou, Jesus está comigo. Então quando a pessoa me rejeita, ela perde a chance de andar com Jesus também. E isso para a vida de qualquer cristão. Porque eu nunca vou sozinha.
Jesus sempre vai comigo. O Espírito Santo sempre vai comigo. Meu Pai sempre vai comigo. Eu sempre ando em quadrilha. Eu, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Nós quatro, quadrilha. Eu ando em bando. Eu não ando sozinha. Eu não sou doida nesse mundo perigoso. Eu vou andar sozinha. Não, eu ando com Jesus, que é meu irmão mais velho. Aí meu Pai vai também. O Espírito Santo também vai. E a gente tem que caminhar assim. Então quem não gosta deles não vai gostar de mim também. Quem não quer a companhia deles não vai gostar de mim também. Isso é uma coisa meio óbvia, né? Sabe aqueles amiguinhos? Ai, fulano vai, então não vou. Aí eu me sinto assim, Jesus vai, Veridiana, vai. Ah, então não vou. Mas você vai falar de Jesus? Vou. Ah, então não quero. É assim. Então não quer, não quer. Paciência. O que eu vou fazer? Vou dar pérola pros porcos? Vou jogar pérola pros cães? Eu não. Tô a fim de ser mordida. Mas todo aquele que se chega a Cristo, aí é gostoso conversar, hein? Aí é gostoso conversar. Às vezes eu fico aqui, eu mesmo falando sozinha, eu comigo mesma, e parece uma doida. Mas é assim. Então eu tô compartilhando com vocês, né, com quem assistir, se assistir, porque é uma forma também de incentivar as pessoas. Porque se eu posso, você também pode. Se eu faço, você também deve fazer. Não é que você pode, você deve. Jesus disse assim, ide e pregai o evangelho. Então, você tem obrigação de ir, de pregar e de fazer discípulo. É a obrigação. O cristão que não vai, que não prega e não faz discípulo, não entendeu o que é evangelho. Ah, mas eu amo, eu faço caridade. Não. Evangelho é ide, pregar o evangelho, fazer discípulo. Isso é prática de vida do cristão. E aí a semente que ele planta, se cair no coração, caiu. Se não caiu, paciência. Porque eu estou lançando a semente. Quem abriga a semente? A terra. Seu coração é o quê? É rocha, é espinheiro, é o quê? É terra boa, é terra infértil. Mas a semente está aí, ó. No meu Instagram, no meu YouTube, no meu WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho necessidade de compartilhar. Eu tenho necessidade, porque eu fico pensando, Senhor, vai que alguém um dia acessa, né? Vai que mesmo depois de morta, alguém um dia acessa. E aí esse texto aqui fala alguma coisa para aquela pessoa se constrange, se arrepende e se converte ao Senhor. Eu fico pensando nisso, porque se eu for pensar em audiência, digamos assim, eu não faço. Se eu for ficar pensando em aplauso, eu não faço. Porque aí é para mim que eu estou fazendo, não é para Cristo. Mas uma coisa que eu aprendi todas as vezes que eu der uma direção, que eu der um passo na direção de Cristo, eu vou dar 1000 passos contra, né, no sentido contrário do mundo e das pessoas que amam o mundo. Porque a própria palavra fala, a comunhão entre os irmãos se dá pela palavra. Se vocês não conversam sobre Deus, não há comunhão, vocês não são irmãos. Então, mesmo dessa forma virtual, eu sei que algum lugar desse planeta, algum habitante, um dia vai se conectar comigo em espírito. E talvez eu nem saiba, mas vai se conectar comigo por causa da palavra de Cristo, por causa do amor, da graça, da cruz, da promessa de salvação que existe para todos nós. E essa comunhão é que eu estou aqui me esforçando, dando a minha contribuição para que todos aqueles que queiram estar comigo na comunhão do Espírito, pela palavra, pelo verbo, Deus está nesse negócio. Então, assim, nós temos a obrigação de compartilhar. Não é uma opção, não é... É uma obrigação. Quando nós entendemos o Evangelho, nós temos que desejar alcançar pessoas. Faz o seu vídeo, posta na rede social, um dia alguém acessa. Eu já fui tão edificada com pregações de 4, 5, 8 anos atrás. Porque a palavra não muda. O que muda são os lábios de quem está pronunciando aquela verdade. Mas se sair daqui, ó, e daqui, vidas serão alcançadas, pessoas serão salvas. E o reino
A nova Jerusalém celestial, né? A nova Jerusalém espiritual será habitada por todos nós que desejamos, né? Que temos sede e fome do pão da vida, desse alimento espiritual que Deus nos dá todos os dias e que Ele facilitou para nós o acesso. Então, assim, de verdade, eu espero que você possa meditar nisso, que você possa se conscientizar da morte de Cristo naquela cruz, para que você não venha negligenciar a sua responsabilidade, os seus talentos que Deus entregou na tua mão. E tem pessoas específicas que vão ser entregues para você. Não que você tenha poder de salvar, mas porque Deus vai chamar você para aquela função. E aí você vai ter que prestar conta depois. Porque Jesus disse, aquele que o Pai me dá, nenhum será lançado fora. Quem são as pessoas que Deus está te dando? Você está lançando fora? Você está investindo seus talentos na vida daquelas pessoas? Você está adotando essas pessoas em oração? Você falou de Jesus para elas? Tem pessoas que não querem mais ouvir, então eu não falo mesmo. Porque não quer ouvir, então não tem lógica, né? Todo mundo sabe que eu falo, é só acessar minhas redes sociais. Mas assim, aqueles que estão perto, será que nós estamos negligenciando? Então nós temos que nos atentar para isso. Nós temos que pregar, amar, fazer discípulo. Nós temos que incentivar as pessoas a serem imitadores de Cristo. E nós temos que dizer para ela com responsabilidade, com amor, mas em exortação, que elas também precisam se posicionar. A minha fé não vai salvar ninguém. Né? A minha conduta talvez influencie um ou outro. Mas não é pela minha vida que vidas serão salvas. Eu sou uma privilegiada de poder participar de algumas coisas que Deus tem feito. Em especial, quando Ele me dá algo assim no meu coração e eu venho aqui compartilhar. Às vezes 20 minutos, às vezes 1 hora, às vezes um pouco mais de 1 hora. Depende do que Deus vai colocando no meu coração. Eu não entro aqui com prazo estipulado. Mas assim, o que eu tenho percebido é que pouquíssimas pessoas, principalmente aquelas que se dizem cristãs, não têm nem compartilhado no falar, não têm compartilhado no ouvir e não têm tido o prazer da comunhão pela palavra. E Jesus, ele só teve comunhão conosco porque ele viveu pela palavra. E assim nós temos que viver também. Então, nós precisamos entender o que é comunhão. À luz das Escrituras. E esses dias, pela graça, pela misericórdia de Deus, Deus falou muito comigo. Na primeira carta de João, capítulo 1. Tem até o vídeo aí. Porque meu coração estava transbordando e eu falei sobre isso. E depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, comunhão é algo muito sério. Só que ninguém entendeu, porque todo mundo acha que está aglomerado num lugar é ter comunhão. Ir para a igreja de domingo é ter comunhão, e não é. E não é. E eu até usei o exemplo do estádio de futebol. Tá lá, 2 grandes times. Vou usar um exemplo aqui. Corinthians e Palmeiras estão lá, no estádio de futebol. Eles têm comunhão uns com os outros? Mas não estão lá fazendo a mesma coisa? Torcendo, gritando, berrando, vendo um monte de homem correndo atrás da bola? A motivação não é a mesma deles estarem ali? Mas eles têm comunhão? Não. Eles estão em times opostos. Entende? Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que preservar a nossa comunhão uns com os outros pela palavra. Pela palavra. Pela palavra de Deus. Porque é ela que nos salva, é ela que nos transforma. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.